Depressivo Games, galera. No episódio anterior eu falei sobre o efeito Dunning-Kruger, né? Nesse daqui eu vou falar de um outro conceito interessante aí, que é bem parecido, né, é quase que um complemento do efeito Dunning-Kruger. Uma pessoa sofre do efeito, outra pessoa tem um outro efeito, né? Pessoa especialista ali, que é a maldição do conhecimento, né? Não é a maldição popular que o pessoal popularmente acha que é maldição. Você sabe de uma coisa, você é um gênio e é triste por isso. Ah, não é isso. Falo de um efeito medido, né? Na psicologia, que é um efeito que foi descoberto sem querer, inclusive, galera. Olha só. O pessoal ali tava. Cara, me esqueci da história, galera. Eu não tô preparado pra isso, não. Vocês verem aí a capacidade do Depressivo Games. Mas eu esqueci do motivo que eles estavam medindo ali, o pessoal. Mas eles notaram que existia uma falta de empatia mesmo, das pessoas, é, sobre coisas que elas sabiam, né? E as outras pessoas não sabiam. Vou dar um exemplo aí. É, você aí, é, se você tiver aí uns 30, 40 anos e estiver assistindo esse canal, meus pêsames, né? Mas muito provavelmente você sabe trocar uma lâmpada, né? É, a nova geração, galera, não sabe nem isso. E o que é a maldição do conhecimento nesse caso? Você sabe, para você é uma coisa básica, né? Trocar a lâmpada. E existe toda uma geração aí que não sabe fazer isso. Né? O que você faz? Você menospreza, né? Você não tem empatia por essa pessoa no caso de trocar lâmpada. Né? Ah, você é um mané, olha essa geração aí. Só tem. Só tem gente burra, gente desgraçada, não sabe fazer. Não sabe nem trocar uma lâmpada. Isso é um exemplo de maldição do conhecimento. Mano. Você sabe de uma coisa, para você é natural ali. Você não tem empatia, né? Pela outra pessoa que não sabe, que não entende, né? Que a nossa geração não liga muito para isso, que isso não é uma coisa importante, né? Trocar lâmpada não é algo importante. Né? E hoje existem diversas formas de lâmpada que você só roda ali o encaixe, né? Pelo menos a lâmpada aqui do meu quarto é assim. Tem o encaixe, você roda, aí você tira a lâmpada. Aí você quer colocar uma outra lâmpada, você roda a lâmpada ali, literalmente, né? Fica rodando. Aí ele sai, aí você roda e, e coloca, né? Eu morri de novo. Ai, galera. Mas enfim, isso pode. Você pode extrapolar isso para qualquer coisa. É um efeito, esse efeito, né? Maldição do conhecimento. É um efeito que todo mundo, todos os seres humanos têm em algum grau para alguma coisa. Todos. É algo que é universal, né? Pra, independe de cultura, independe do gênero, orientação sexual, idade. Idade eu não sei, né? Mas deve não ser também. Criança tem muito disso, né? Também. Enfim. E quanto mais você sabe de um assunto, pare para pensar aí. Né?
uma pessoa que tem um PhD em física, vê uma pessoa ali com efeito Dunning-Kruger falando uma coisa bizarra, essa pessoa especialista, né, vai sofrer de maldição do conhecimento, com certeza, com quase toda certeza. E, enfim, por isso que muita gente acha que especialistas ou cientistas ou pessoas que estudam muito ou conhecem de várias coisas, né, gostam de estudar, acham essas pessoas chatas, né? Porque elas sentem, por empatia mesmo, sentem o desconforto causado pela maldição do conhecimento, né? Não só os efeitos diretos, né, da pessoa que sofre maldição do conhecimento, vai externalizar isso de alguma forma. E pode ser de uma forma adaptativa, né, uma forma não tão agressiva, mas pode sair ali na rua chamando todo mundo de burro, né? De imbecil, xingando, insultando, né? O que acontece muito, né? E mesmo que a pessoa seja uma pessoa seja educada ali na sua forma de expressar esse desconforto, por empatia, né? Você sente o desconforto do outro. Isso reflete em você de alguma forma. E você pode interpretar isso como é, chamando a pessoa de chata, né? Desagradável. É, enfim, só falei isso pra apresentar aí o termo pra vocês, galera. Eu acho que não tenho mais nada pra falar nesse vídeo. Galera. Eu sempre eu falei pra vocês, né? O Depressivo Games, ele não tem nada pra fazer na vida, né? Então ele fica vendo vídeo, fica vendo podcast. E eu falei isso pra vocês, né, o dia inteiro. Mas às vezes eu vou pro Wikipedia também, né? Olha só, uma fonte de conhecimento aí. Wikipedia. E fico vendo ali uns negocinho aleatório. E esses dois assuntos aí vieram. Enfim. O que que eu. O que que eu, né? O Depressivo Games tira como conclusão isso, né? Disso, né? Primeiro que esses dois efeitos aí, maldição do conhecimento e Dunning-Kruger, são inevitáveis, né? Cada um sente de alguma forma, em alguma intensidade aí, mas sente, né? É do ser humano ter isso. E não dá para evitar. O problema é o que você faz com isso, né? O que você faz com esse desconforto, né? Primeiro, o que você faz para si mesmo, no caso, que é importante você saber lidar com isso, né? Não externalizar de uma forma muito desadaptativa, né? Uma forma que te cause mal a médio e longo prazo, ou até curto prazo, né? Se você xingar alguém armado, vai te trazer problemas, né? Mas também o que você faz quando você percebe que as outras pessoas estão sentindo assim, né? Que é importante você também saber lidar. Que é uma coisa normal, né? Esses efeitos. Então,
que se apaixonou por mim. Mas é importante, né? Primeiro normalizar esse desconforto, né? Porque é um desconforto normal, acontece com todo mundo. Segundo, aprender a lidar, né? Não só lidar com o desconforto que você sente, né? Não externalizar isso de forma a machucar os outros muito, né? Mas também lidar com pessoas à sua volta sentindo esse desconforto, né? Tanto desconforto de maldição de conhecimento, né? Quanto alguém performando ali o efeito Dunning-Kruger. Você precisa saber lidar com isso, né? É uma das. Se você quer conversar com as pessoas e não ser uma pessoa chata ou desgraçada, e uma parada interessante, olha só, uma parada. Olha a gíria aí. Gíria de paulista desgraçado. Uma parada que eu noto em rede social, né? Que é a lógica da rede social, em que você tem essas bolhas de pessoas que pensam muito parecidas. Né? Nesse sentido, é, é lógico, né, que o efeito Dunning-Kruger e o efeito de maldição do conhecimento não vai afetar muito essas pessoas, né, dentro de bolhas. E por consequência, né, parece que é bom, né, você não sentir desconforto, mas por consequência você desaprende a lidar com esse desconforto, né? Porque no mundo real, né, IRL, as pessoas têm opiniões divergentes o tempo todo, né? Pessoas são muito diferentes, né? Forma de pensamento. E se você não aprende a lidar com esse desconforto, você vai morrer sozinho, né? Você não vai ter amigos, você não vai conversar com as pessoas nos seus meios sociais, né? E é a lógica que acontece em rede social, né? Você perde aí a habilidade de lidar com isso. Bom, a reflexão aí tá legal, né? Só que eu não sei mais o que falar, que eu falei muito. Falei mal de rede social, falei. Vamos jogar aqui, né, galera? O canal é de Dark Souls, não é de Papo Nerd, mas um dos motivos aí do Depressivo Games ser o Depressivo Games, né, é porque por muito tempo eu convivi em rede social, né? Olha só, convivi em rede social. E por mais que eu não tenha convivido com muita gente bizarra, né? Eu não, eu não me envolvo com pessoal Red Pill, Incel, pessoal que comete crime na internet, né? No Discord. Eu, eu fui abençoado aí com companheiros aí de internet muito bons, né? E, mas uma vez, eu já conheci pessoas, é claro, nesse meio, que frequentam esses meios bizarros, né, na internet. É, tanto pessoas que ainda frequentam quanto pessoas que saíram. Claro, por curiosidade, eu já dei uma olhada como é que é, né? Já entrei em 4chan, já entrei em uns grupos bizarros aí, só pra dar uma olhada pra ver como que é. Né? E essa lógica, né, de
fugir do Dunning-Kruger, fugir da maldição do conhecimento, essa lógica de bolha, né? Que todo mundo pensa parecido, age parecido. Isso causa a normalização, né? Ou naturalização de algumas práticas que na sociedade, no IRL, ou até em meios da internet mesmo, né? Práticas que são desprezíveis, né? Práticas nocivas, tanto para você mesmo quanto as pessoas em sua volta. Né? Falo de masculinismo, falo de xenofobia mesmo, racismo, que em certos grupos isso é normalizado, né? Naturalizado. E a pessoa se torna bizarra, né? Porque tem coisas, né, galera? Tem coisas, né, que pessoas normais não aceitam de jeito nenhum, né? Não tem como aceitar também, né? Uma pessoa racista no seu meio social ali, né? Não tem como. Você ou se afasta da pessoa, ou você se torna racista também, né? Conivente ali com o crime. E o que acontece, né? A questão do isolamento, né? A pessoa se torna ligada ali àquele grupo que tem essas práticas. E fora esse grupo, essa pessoa não tem ninguém, né? Às vezes nem familiares estão com essa pessoa. A pessoa acaba se isolando cada vez mais, né? E enfim, a conclusão desse vídeo aí, pra não ficar esse papo depressivo aí, né? Qual é a forma ideal de se agir na internet, né? Tendo esses efeitos aí acontecendo, né? O efeito Dunning-Kruger e a maldição do conhecimento, causando desconforto em todo mundo. Ao mesmo tempo você tem as bolhas na internet, né? Que acontece por conta de algoritmos de recomendação ou outras coisas, né? Qual é o ideal, né? Como é que você aprende a lidar tanto com o efeito Dunning-Kruger quanto a maldição do conhecimento de si mesmo e dos outros, né? Vou colocar aqui a opinião do Depressivo Games, né? Se você tira o algoritmo de recomendação, ou você luta contra ele, né? É óbvio que é impossível estar 100% fora do algoritmo, né? Mas o lutar, eu digo ativamente, tentar se comunicar com grupos que pensam de forma diferente que você. Né? Eu não falo grupos criminosos, grupos que aceitam questões mais extremas. Né? Falo em grupos que são estão ali, né? Próximos a você e pensam diferente, né? De muitas coisas. Você ativamente participar dessas comunidades, né? Sem nenhum preconceito, sem tentar, né? Pelo menos, participar dessas comunidades. Porque dessa forma você se torna uma pessoa não só mais crítica, né? Você vai aprender muita coisa, inclusive aprender a refutar, né? Ou a contra-argumentar sobre as coisas ali que você discorda. Mas você vai aprender a lidar com esses desconfortos aí causados tanto pelo efeito Dunning-Kruger quanto a maldição do conhecimento. Né? E é importante isso, né? Para todos. Né?
por fim você vai ser uma pessoa menos solitária. Moto. Você vai se tornar uma pessoa menos solitária, né? Porque o seu ciclo ali social vai aumentar. Enfim. Espero aí que tenham gostado aí do papo. Papo cabeça. Espero aí que vocês não ouçam isso e achem que eu só falei besteira, né? Que eu tô falando algo que eu não entendo e eu tô sendo afetado aí pelo efeito Dunning-Kruger. E até mais. Aí.